leis biológicas, eu acho que ela é um estilo de vida. Mais do que uma ferramenta, ela é um estilo de vida. Uma forma de ver a vida, né? Exato. Você vê, quando você realmente mergulha na ferramenta, você vê as leis biológicas em tudo. Tudo que você faz. Seja a escolha de um carro, ou seja, para escolher a sua profissão. A gente começa a olhar ela em tudo. Eu sou o Rafael Livramento e esse é o Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas para você que vive ou quer viver das terapias. E no episódio de hoje você vai conhecer a história da Bruna Neri. Ela foi aluna no Noções, hoje ela está na mentoria e nesse episódio do Terapeuta na Fila do Pão eu já começo dando as boas-vindas para a Bruna e perguntando: Bruna, quem é a Bruna na Fila do Pão? Seja bem-vinda, estou muito feliz em receber você aqui. Obrigada, Rafa. É uma honra para mim estar aqui, estou muito feliz com o convite. Estou feliz por você também estar com esse canal novo, com esse meio de comunicação novo, estou muito feliz de estar aqui. Legal. Bom, respondendo sua pergunta, fila no pão, quem sou eu na fila do pão? Eu sou aquela que comprou o pão e está saindo feliz. Comprei a ferramenta e estou saindo feliz. Que legal. E Bruna, você sabe de onde vem essa história do terapeuta na fila do pão? Não, me conta, Eu vou te contar. Me conta. Não sei se você está chegando aqui agora, eu vou contar de onde veio a ideia desse nome, porque as pessoas falam: Rafael, de onde você tirou esse nome? Por que você não colocou RafaCast, Leis Biológicas Cast, né? E muitas vezes eu tenho umas ideias meio, como é que eu vou dizer? Meio fora do normal, assim, meio fora do comum, né? Em 2021, a gente não se conhecia essa época ainda, eu estava buscando fazer o meu trabalho crescer e eu fiz uma postagem. E olha a minha inocência, né? Era uma postagem sobre amamentação. E por que eu falo a minha inocência? Porque a dificuldade de amamentação é uma dor muito grande das pessoas. Inclusive foi algo que eu vivi, né? Eu fui amamentado até 3 meses de idade só. E aquela publicação, Bruna, ela viralizou às avessas. O que eu quero dizer, né? Cara, eu fui extremamente atacado na internet, extremamente atacado. E você me conhece há um bom tempo, sabe, dos conflitos de ataque à integridade, né, que eu trago da minha história e tal. E, cara, eu fiquei 2 dias de cama. Toda vez que o meu celular, ele trazia ali a notificação, cara, aquilo me dava um nervoso que eu tive que ficar 2 dias com o celular desligado. E aí um dia eu tava vendo, quando eu fui voltar a mexer aqui, fui olhar no meu Instagram e tinha uma pessoa assim: quem é o Rafael na fila do pão? E cara, aquilo me agrediu demais, assim. E eu falei assim: pô, a pessoa não sabe quem eu sou, ela não sabe o tanto que eu já estudei, ela não sabe o tanto de gente que eu já ajudei, né? O tanto de aluno que já melhorou a vida e hoje tem um trabalho porque vem estudar com a gente, sabe? Aquilo ficou na minha cabeça ali: quem é o Rafael na fila do pão? Sabe? Então, o terapeuta na fila do pão é para receber pessoas assim como você, que hoje fazem a diferença na vida das pessoas, né? É assumir o nosso lugar de terapeuta com as nossas desvalorizações, com as nossas dificuldades e que, de certa forma, ajuda a gente a ocupar o nosso lugar no mundo e ver o valor do nosso trabalho e o valor da pessoa que está desenvolvendo aquilo. Sabe? Então, muito feliz de receber vocês aqui. E quando eu pergunto quem é a Bruna na fila do pão, né, conta um pouco da sua história para as pessoas, né, do que você faz hoje, né, de quantas pessoas vão buscar a sua ajuda, né, a forma como você ajuda. Eu sei que você tem hoje uma maneira bem particular de acompanhar as pessoas com as leis biológicas e você tem toda uma história com as leis biológicas, né, Bruna? Bom, vamos lá. Eu acho que as leis biológicas, eu acho que não é você que escolhe as leis biológicas, eu acho que as leis biológicas te escolhem. Eu acho que é uma ferramenta que tem uma conexão muito grande para quem, uma coerência muito grande para quem a encontra. A minha história, ela começou, na verdade, veio com um diagnóstico que eu tive, que foi em 2016, que eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. Tive dificuldades motoras, dificuldades de andar, ou tarefas simples até de conseguir escrever. E a maneira, eu acho que consegui... Então, isso te afetou mesmo ali a questão dos movimentos? Afetou. Inicialmente foi um choque muito grande. Quantos anos você tinha? Ai, Rafa, foi em 2016. Gente, desculpa, mas eu não vou conseguir fazer essa conta pois agora. Mas... Olha que delicado, né? Dizem que não se pergunta a idade de uma mulher... Desculpa, não vou conseguir fazer essas contas. Mas a minha pergunta foi no sentido de... Eu tinha 20 e poucos anos. Pois a ideia era essa, né? Você começando a vida ali
e ter uma doença que te muda a perspectiva do futuro, né? Exatamente. Eu era mãe de um menino, ele era pequenininho, recém-separada. Então, foi um processo bem um choque mesmo, inicial, com a patologia. Só que eu acho que a maneira como ela veio para mim, eu sempre tive um olhar muito positivo em relação às coisas. E eu entendi que ela tinha um propósito na minha vida. Eu não sabia qual era ainda, mas eu sabia que ela tinha um propósito. E de uma forma muito inconsciente, posso dizer, eu comecei a buscar coisas da minha vida que hoje se conecta com as leis biológicas. Por isso que as leis biológicas, ela foi muito coerente para mim. Porque nesse primeiro momento, sem conhecer a ferramenta, seguindo a minha intuição, eu comecei a buscar informações da minha história, seja na minha gestação, na minha infância, na minha adolescência. E eu fui ressignificando toda a minha vida. A gente que trabalha com as leis biológicas, a gente sabe que toda patologia ela tem um conflito, tem um choque ali por trás, na história, né? A gente busca pela história da pessoa o que trouxe a patologia. E quando eu encontrei a ferramenta, para mim foi assim, uma conexão muito grande, porque tudo aquilo que eu ressignifiquei de alguma forma, óbvio que tinha coisas mais profundas, mas a busca que eu fiz, mesmo sem conhecer a ferramenta, fazia muito sentido. Teve muita conexão ali nesse lugar. Então, a minha história como terapeuta começou, a sementinha ela começou em 2016. Final de 2015, início de 2016. E quando eu conheci a ferramenta, como eu falei, foi uma conexão muito grande entre eu e ela. Então... É aquela história que a gente fala que o terapeuta, ele não começa do zero, né? E no seu caso, eu acho que de uma maneira muito mais intensa, né? Por conta do que você estava vivendo com o diagnóstico que você teve. Mas as pessoas acham que, eu vou começar a ser terapeuta do zero, né? Tem gente que já começa da área da saúde e tal, mas hoje existem outras formas da gente se profissionalizar como terapeuta. Mas o que eu quero dizer é que a gente, como terapeuta, a gente ajuda o paciente a adquirir novos recursos. E esses recursos são baseados também na visão de vida que a gente tem enquanto pessoa, né, enquanto terapeuta. Então, o terapeuta ele começa de algum lugar, ele já tem uma bagagem, né? E aquilo que você, acredito eu, né, que você viveu dentro daquilo que você estava enfrentando, te ajuda hoje, como terapeuta, a ajudar o paciente, né, a lidar com as questões dele. Que é uma coisa que você fala, né? A gente só leva o paciente onde a gente já foi. Verdade. Então, hoje eu acabo desenvolvendo um trabalho baseado naquilo que eu vivi. E de uma forma, até posso te falar de sintonia mesmo, as pessoas que me buscam, elas acabam vindo nesse mesmo lugar, seja doenças autoimunes ou patologias que precisam de tratamentos mais intensivos. Então, o perfil de público que você acaba atraindo tem relação com aquilo que você viveu. Exato. Recebo bastante doença autoimune, a parte oncológica também acabo recebendo, mas eu acho que a maneira de como você vai passar pelo processo desses tipos de patologia, eu acho que é muito importante. O acolhimento, a aceitação. Quando eu tive o meu diagnóstico, eu nunca entrei em luta com a doença, eu não tive raiva da doença, eu não entrei em impotência com a doença. Então, eu olhei ela como uma oportunidade de renascer mesmo, uma oportunidade de viver, de olhar a minha vida de uma outra forma. E é assim que eu aplico, assim que eu ajudo as pessoas que chegam até mim a lidarem com a fase seja do tratamento ou da parte da medicação mesmo, né? Então, eu acabo lidando um pouco com isso. Até teve um caso que eu até compartilhei no grupo da mentoria, que foi, assim, para mim foi incrível, foi mágico até, em relação à sincronicidade das coisas. Porque, às vezes, quando a pessoa ela te procura, isso eu atendendo, tá? A forma como eu atendo, Claro. Não são todas as patologias, não são todas as pessoas, mas as pessoas que elas chegam nesse lugar um pouco mais intenso. Ela me procurou, ela estava num processo de quimioterapia. Eu atendo vários, mas essa foi a última pessoa que eu atendi que finalizou o tratamento. E durante o processo, ela pediu um acompanhamento para poder ajudar ela a passar por essa fase do tratamento. E Dá um ela suporte, né? dá um suporte.
Só que assim, toda a minha linha, ela é biológica, porque eu não falo do psicológico, eu falo da parte da biologia. Sim. Então, tudo que ela me Que é o traz... que a gente faz, né? A parte Exato, psicológica deixa para os psicólogos e a parte exato, da visão biológica da coisa e a gente trabalha a partir da ferramenta das leis biológicas, né? exatamente. Então, tudo que ela me trazia em relação aos conflitos do presente, eu sempre conectava com a sua história, eu não fugia desse lugar. E foram 20 semanas, eu acho que, de tratamento, e toda vez que a gente ia mais a fundo, ela tinha umas questões ali que a gente chama de PCL. Se você quiser falar um pouco sobre essa parte técnica, eu não vou falar isso na frente do meu professor, então eu vou Tá bom. deixar ele explicar um Conta pouco. a história e depois eu explico o É, que é. então, no final do tratamento, foi assim, foi incrível porque ela trouxe uma percepção em relação à patologia que conecta com aquilo que eu vivi dentro da minha história, que ela trouxe um olhar onde, puta, a patologia, todo esse processo, ela trouxe um olhar para Ela minha vida, compreendeu aquilo, né? ela trouxe um olhar para a vida dela de um jeito que ela não tinha. Ela olhou a história dela, enxergou várias coisas que ela passou durante a trajetória da vida mesmo, da sua história, transformada. E tem uma frase, uma coisa que ela me falou até na última vez que a gente se encontrou, que foi, que para mim falou, é isso. Que ela falou há um ano atrás, que a gente vai conectando muito datas, né, processos. E ela falou, um ano atrás eu estava sentada nessa mesma cadeira na minha varanda de casa. Nunca pensei em nada mais agressivo, mas a vida ela estava sem graça para mim, estava cinza. Eu não estava enxergando o propósito na vida. E exatamente nesse mesmo mês, deste um ano, eu estou sentada nessa mesma cadeira, enxergando o colorido da vida, Olha enxergando só. o propósito da vida. Até me arrepiou. E num momento bem mais desafiador da vida dela em termos fisiológicos, né? Exato. Então, eu acho que as pessoas que chegam até mim nesse lugar, eu acredito muito em relação ao acolhimento, em relação à importância do processo do tratamento. Porque isso vai definir até, não definir, mas isso pode definir até como um futuro conflito. Essa fase que ela está vivendo, a pessoa está vivendo com os tratamentos mais intensivos, isso pode ser um potencializador para um conflito lá na frente. Exato. Então, a maneira como ela vai passar por isso vai fazer as coisas serem diferentes. Até o processo do tratamento vai ser diferente. Então, eu sigo bastante essa linha. Estou muito feliz indo por esse Legal. caminho. E você tocou em alguns pontos interessantes que eu queria voltar aqui, né? A diferença do entender o conflito e compreender o conflito, né? Até porque, em francês, compreender é comprendre, né? Que é com e prendre é tomar, né? Tomar junto, né? Como se você assimilasse aquilo, tomasse aquilo de uma forma diferente do que um entendimento, muitas vezes, meramente mental. E por que eu estou falando isso, né? Porque, às vezes, é muito comum a gente ter um paciente e que fala assim, nossa, mas eu já entendi isso, eu já sei que isso aconteceu na minha vida, né? Mas eu falo assim, ó, mas se você tivesse entendido a parte que vai fazer você melhorar, você nem precisaria estar aqui, sabe? Porque muitas vezes isso está ligado a um ponto cego nosso. E quando o paciente, e aí eu falo que as leis biológicas, elas são mestres nisso, né? Porque elas ligam pontos aparentemente desconectados, né? Sim. E quando a pessoa, ela se sente compreendida e consegue compreender o porquê, o motivo pelo qual ela está vivendo aquilo, tudo aquilo faz sentido. Que foi o que aconteceu com você, quando você começou a entender, quando você olhou para sua história e viu a relação disso com o seu diagnóstico. E aí vem o segundo ponto que eu quero trazer, Bruna, a partir disso, que o que você falou foi muito profundo do não resistir à doença, não lutar com ela, sabe? E como na prática isso faz diferença, né? De você aceitar que foi assim e não se conformar com isso e buscar entender como é que pode ser diferente a partir de agora, né? A aceitação, para mim, é um dos pilares fundamentais para você lidar com qualquer desafio, qualquer doença, patologia, qualquer movimento da sua vida que não seja aquele que você quer que seja, é um desafio. Exato. Eu acho que a aceitação é um dos pilares mais importantes para você lidar com esse movimento. Pois é. E aí o terceiro ponto que você falou, né? Eu atraí
o perfil de paciente que tem uma dificuldade semelhante ao que eu vive um desafio semelhante, né? Aí a gente começa a entrar naquela história de frequência e ressonância, Sim. né? O fato de você ter vivido aquilo te dá mais recursos para ajudar, ao mesmo tempo que receber esses pacientes, né? Claro que entendendo o seu espaço, o espaço deles, né? Olhar para a história deles ajuda você também a olhar de forma cada vez mais profunda para a sua própria história, né? Porque é o que eu falo, e a gente, né? Você tá lá dentro da mentoria e já passou pelo Noções, e a gente já se conhece há um bom tempo, né? A gente, né, acabou tendo até uma amizade fora, né, do ambiente Viajando de estudo. juntos. Exatamente. E o que acontece? Às vezes o terapeuta ele não acredita que ele dá conta de atender o paciente, muitas vezes ele está começando, ele se sente inseguro, e uma frase que a gente fala, né? O paciente ele não bate na porta de qualquer terapeuta. O paciente ele bate na porta, ele vai buscar ajuda daquela pessoa que inconscientemente ele sabe que pode ajudar, né? E olha como a sua transformação hoje é um veículo para poder ajudar muita gente que vai bater na sua porta, né? Sim. Tem essa questão de lidar com isso, às vezes, essa coisa de aprender com... Eu aprendo muito com os pacientes, com os atendimentos, assim, demais. Eu acho que quando eles chegam para mim, eles aprendem com o processo, mas eu aprendo também muito com eles. Tanto de uma forma geral, como também sobre mim. Eu acho que faz parte, eu acho que um aprendizado até é mútuo ali, um aprende com o outro de alguma forma. Falar que a gente não aprende com os nossos atendimentos é injusto, porque a gente acaba aplicando também na nossa vida. Exato. Várias coisas que a gente faz, que a gente fala, né? A gente acaba aplicando na nossa vida. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um treinamento, e nesse treinamento eu revivi uma situação ali onde os meus pais estavam tendo um problema, e aquilo veio na minha memória, sabe? E aí a pessoa que estava me treinando falou assim, Rafael, vai lá, e a gente chamava isso de se completar. O que é se completar? Trazer para os seus pais ali o que você viveu e corrigir aquilo, que é uma coisa que a gente faz com os pacientes também, quando a gente ajuda o paciente a ressignificar um determinado tipo de memória, né? E aí eu lembro, cara, que naquela semana eu falei assim, eu vou hoje. Aí eu falei assim, não, eu vou amanhã. Aí sabe quando você tá protelando assim, fazer aquele movimento? Uhum. E aí eu lembro que naquela semana, cara, eu atendi várias pessoas e eu me via falando para as pessoas assim, não, você vai lá, conversa com a sua mãe sobre isso, vai lá, conversa com seu pai sobre isso. E aí internamente eu falava assim, caraca, olha como o universo tá me mandando aqui um sinal de que é isso que eu tenho que fazer mesmo, sabe? Então, é interessante que se a gente tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Não sei se isso é bíblico ou de onde vem essa expressão, né? A gente consegue interpretar os sinais que a vida traz para fazer com que a gente se movimente em direção à nossa melhora, né? E ajudar o paciente nisso também, né? Um último aprendizado que eu tive também semana passada num dos meus atendimentos foi com uma senhora. Tenho recebido bastante pessoas com idade. E aí foi essa senhora de 88 anos, tem uma outra também de 87, mas essa era de 88, que ela veio com uma dor na perna e eu achei para mim foi um aprendizado tão grande que eu falei, cara, uma senhora de 88 anos ainda em busca e aberta para poder ressignificar a sua própria história. E haja bagagem, são 88 anos de vida, é muita coisa para poder trabalhar. E ela está disposta a se ressignificar e olhar até as dores como um processo de cura também, um processo de olhar aquilo como entender o corpo, as mensagens do corpo. Eu achei, isso foi um dos grandes aprendizados quero chegar nessa idade também com esse lado com esse cognitivo tão bom para poder conseguir ressignificar e continuar evoluindo, né? Continuar nesse processo de evolução. É o que a gente fala do estar disponível para ir ressignificando os conflitos e evoluir no meio do caminho, né? Mesmo que seja 80 e poucos anos, né? Mas não é incrível? Com 88 anos, a pessoa 88, ainda tá disposta a olhar para sua história, olhar para trás e falar, isso aqui, minha separação, ou isso aqui eu vou ter que ressignificar, vou olhar diferente. E cara, olha a profundidade disso, porque vamos pensar o seguinte, gente, a gente tá em 2024. Eu não sei a idade de você que está aí assistindo esse episódio agora, tá? Mas o que eu quero dizer é que quando, por exemplo, lá atrás, a gente não tinha essas ferramentas. Os nossos pais não tinham essas ferramentas, né? A gente vem de uma época que fazer terapia era coisa de maluco. Exato. Né? Então, imagina essa senhora, imagina o mundo que essa senhora de 80 anos viveu, né? O que ela viu, o que ela passou,
sabe? E olha o quanto as coisas evoluíram e o quanto isso permite a gente mudar. A gente estava gravando um podcast antes desse aqui e a gente estava falando exatamente de perspectiva, de percepção. Olha o quanto aquilo que a gente conhece pode mudar a nossa forma de ver a vida, mesmo que isso venha aos 80 anos. E olha o quanto de novas informações ela pode deixar pro clã dela. Né? Provavelmente ela, né, talvez tenha filhos, talvez já tenha netos, quiçá bisnetos, e o quanto ela mudar a alguma forma de ver a vida, uma crença que ela tem, uma memória que ela tem, o quanto isso já reverbera naquele sistema familiar, né? Essa pessoa, outras também, foram as filhas que passaram comigo e que foram incríveis, aí Olha pediram só. para a mãe ir, pediram não, né? Sugeriram né? para a mãe ir, e a mãe entrou em contato comigo e foi. Que legal. As duas senhoras de 87 e 88 foram a mesma linha, foram filhas que eu atendi, com patologias também, e aí sugeriram da mãe e elas foram. Legal. Então, receber essas mulheres é uma resposta até de atendimentos que eu já fiz e que foram positivos, né? Legal. E que as filhas mandaram às mães. Legal. E, Bruna, voltando para as leis biológicas, como foi, assim, melhor, como tem sido, né? Eu sei que você já falou um pouquinho que veio a partir do diagnóstico que você teve, mas, por exemplo, como que foi o approach, assim, das leis biológicas? Como é que você descobriu? Você já tinha ouvido falar? Como é que foi, assim, essa descoberta das leis biológicas na sua jornada, não só pessoal, mas também profissional? Porque você já era terapeuta antes de começar com as leis biológicas, né? Sim, na verdade eu estava em busca. Eu acho que eu estava num lugar de busca de coerência. E as leis biológicas, ela se conectou num lugar muito coerente para mim. Num lugar que para mim fazia sentido comigo. Não só como uma ferramenta, mas comigo. Como eu falei, eu acho que as leis biológicas, eu acho que não é você que encontra ela, eu acho que é ela que te encontra. Eu acho que é uma conexão que existe entre você e a ferramenta, quem usa, quem realmente... Porque as leis biológicas, eu acho que ela é um estilo de vida. Mais do que uma ferramenta, ela é um estilo de vida. Uma forma de ver a vida, né? Exato. Você vê, quando você realmente mergulha na ferramenta, você vê as leis biológicas em tudo. Tudo que você faz. Seja a escolha de um carro, ou seja... para escolher a sua profissão, a gente começa a olhar ela em tudo. Eu acho que, pelo que eu me lembre, quando eu conheci as leis biológicas, primeiro foi de uma maneira muito natural, o meu processo todo foi muito natural, né? Eu cheguei até aqui de uma forma muito natural. Um dia eu estava navegando ali no Instagram, vi um vídeo seu, assim, mas não você já foi... me seguia ou não? Já te seguia. Já seguia? Já seguia, mas eu vou ser muito honesta. Eu seguia, mas eu não tinha esse aprofundamento. Não acompanhava. Não. É igual a gente faz, a gente segue um monte de não gente assistia que live, acompanha. não acompanhava. E aí eu terminei um curso que eu estava fazendo, não lembro qual era, mas eu terminei um curso e falei, cara, agora eu preciso achar o que é coerente para mim. Preciso achar uma conexão verdadeira com aquilo que ainda não preencheu o lugar que eu queria que preenchesse. E aí eu vi o curso, na verdade foi engraçado, porque eu nem perguntei preço, eu não questionei, simplesmente, quero me inscrever, você me mandou, pumba, me inscrevi. Que ano que você fez mesmo? O Noções? Para quem não sabe, o Noções da Existência é o curso de formação para terapeutas em leis biológicas, né? Que é incrível, se eu não me engano, Rafa, foi 21, 22. 21, 22? Eu não lembro quando foi a turma 10? Turma 10? Deve ter sido 22, então. 22? Por aí. E aí, já me inscrevi e já fui. E aí, logo depois, tem uma moça que eu vou, que não é sempre que eu vou, mas umas 2 vezes por ano eu vou lá, uma pessoa que cuida da parte espiritual, uma mulher que eu gosto muito, que eu vou há muitos anos nela. E aí ela perguntou, falou assim, quem é? Você conhece... Qual é o nome da sua cidade mesmo, Rafa? Resende. Resende. Aí ela me perguntou, você conhece, o que você tem a ver com Resende? Eu falei, Resende? Não tenho nada com Resende. Eu falei, não, você tem um lugar aí, uma pessoa aí de Resende. Aí eu falei, saí e aí eu fiquei com isso na cabeça, aí eu te perguntei, falei, Rafa, de onde você é? Você falou de Resende. Eu falei, a moça falou de você. E ela falou que eu ia conhecer uma pessoa, que, enfim, que fazia parte do meu caminho, que era uma pessoa que ia ter conexão, para eu poder seguir o que ela estava fazendo, que esse era o meu lugar. Então eu tive um chamado aí do invisível, vamos chamar assim. E gente, vou contar uma história para vocês. Isso aqui não foi combinado não, tá?
Ano passado, eu entrei numa mentoria da Mel e do João. A Mel hoje está lá no Master, né? A Mel e o João estão lá no Master. E ela indicou essa pessoa. Olha que interessante, né? Porque eu recebo algumas indicações, ou eu sou curioso, né? Eu gosto de procurar... tudo que vai me ajudar me desperta curiosidade. E quando a Mel me falou dessa terapeuta, eu falei assim, eu não sei por quê, cara, tem que ir nessa pessoa aí. E aí fui, e no final do atendimento, ela falou assim, Rafael, mas eu acho que eu te conheço de algum lugar. Eu não sei, você não me é estranho e tal. Eu falei assim, a gente acaba, né, tendo afinidades, né? Tentei achar ali uma justificativa mais simples ali. Ah, E aí ela falou assim, eu já sei, eu conheço a Bruna. Aí eu falei assim, que Bruna? A Bruna Neri. Eu falei assim, que legal. E aí quando ela me falou isso, porque você já tinha me contado essa história, porque eu já tinha perguntado, Bruna, da onde você veio assim, né, como é que você me conheceu? E aí você contou essa história, e aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, olha só gente, eu chego na pessoa que, né, eu conectei as histórias, né, e aí quando eu terminei a consulta, eu te mandei uma mensagem. é. Você não sabe com quem que eu acabei de estar, né? Posso só fazer um parênteses? Quando eu fui nela, ela falou assim pra mim, fala pra ele vir aqui. Passa meu contato pra ele. E eu Não acabei passou, esquecendo, né? E eu cheguei lá, cara. não passei o contato e de outra maneira você tinha que chegar nesse lugar. E de outra maneira, que é isso que o universo, é isso que as coisas acontecem. Exato. Você chegou onde você tinha que chegar. Exato. E gente, ainda teve mais, porque numa outra consulta que eu fiz com ela, quando eu mandei mensagem para ela para poder marcar, quem que tava no consultório? Você. Falei, caraca, gente, olha como é que é louco no sentido mais amplo da palavra, né? É. Como as coisas elas vão se encaixando. E isso que você falou da questão do chamado, para mim isso é muito forte, sabe? Porque aquilo que a gente estuda é uma forma muito diferente do convencional. E tem algumas pessoas, e não estou dizendo que elas tinham que acreditar, claro que não é isso não, muito pelo contrário, mas você percebe o quanto isso faz sentido para muitos, e a pessoa... O que eu quero dizer é que, assim, quando a gente estuda as leis biológicas, não é uma coisa morninha, ou é 8 ou 80, né? Ou você mergulha, ou você não consegue vivenciar aquilo, porque muitas vezes ficar em cima do muro não dá muito certo, né? Mas repetindo foi o que eu falei, eu acho que a ferramenta te escolhe. Eu acho que é uma conexão, uma vibração, as pessoas podem chamar dá o nome que quiserem. Mas eu acho que a ferramenta, ela escolhe você. Então, se você está nesse lugar, o terapeuta que está nesse lugar e que tem coerência com a ferramenta, se aprofunda. Às vezes parece, como a gente lida com essa parte do corpo humano, as patologias, para quem é leigo, eu também, para quem traz esse lugar de não ter essa parte da saúde, a gente acha que é uma coisa super complexa. Tem que estudar, tem que se aprofundar, tem que pesquisar, tem que ir atrás, tem que participar dos grupos, das mentorias. Eu acho que faz muita diferença. Mas é um lugar incrível da ferramenta. Qual a diferença da Bruna, por exemplo? Por exemplo, quando você vai buscar o Noções, além do chamado, você tinha desafios, né? Como que você acha que as leis biológicas te ajudaram nos desafios que você tinha como terapeuta, por exemplo? Pode fazer de novo sua pergunta? Por exemplo, quando o aluno ele vem buscar, além do chamado, ele tem desafios que ele enfrenta na jornada como terapeuta. Quais eram os desafios que as leis biológicas te ajudaram a superar, por exemplo? No seu dia a dia profissional ali. Profissional. Eu acho que como essa parte que a gente falou que até de sintonia, as pessoas que me buscavam tinham essa parte de patologia, do físico. Da questão mais psicossomática exato, ali. Exato. E as leis biológicas, ela trouxe um olhar, trouxe uma razão para mim de uma forma muito clara. E isso me ajudou muito nos meus atendimentos. Como as pessoas que tinham a patologia me buscavam, e eu ajudava elas a passarem pelo processo, e que hoje eu continuo fazendo esse trabalho, mas hoje, para mim, eu tenho muito mais coerência até no que eu falo. Tenho muito mais estrutura no que eu trabalho. É uma forma de pensar, uma linha de raciocínio, de lidar nos atendimentos que parece que é difícil, mas
muitas vezes até intuitivo. Se você tem a estrutura, se você tem a base da ferramenta, e você seguir a sua intuição e seguir o que você tem, eu acho que o primeiro ponto é você acreditar na ferramenta. Tem uma coisa que eu aprendi... Viver a ferramenta, né, de certa forma, né? Tem uma coisa que eu aprendi com você, acho que foi uma frase que você falou, que é: o paciente muitas vezes mente, mas a ferramenta não. Então, confie na ferramenta. A ferramenta, ela me trouxe uma segurança em relação à minha abordagem, que talvez antes eu não tivesse tanto. Eu trouxe a coerência. A ferramenta, ela me trouxe coerência nos meus atendimentos. Eu acho que essa é a definição. E com a coerência tem mais segurança também na hora de aplicar, né? Exato. Você falou dessa frase, eu aprendi essa frase com o Manu e a Josi, mas eu não sei se essa frase é do Hammer, mas eu sei que quem falava muito isso era o Robert Guinet, que é eu não sei o que ele é exatamente, mas ele trabalhou também diretamente com o Hammer. Tem até um livro, eu tenho um livro dele, Dr. Robert Guinet, eu não sei se ele é vivo, mas ele falava assim, o sintoma nunca mente, o paciente sempre, né? E quando ele traz ali que o paciente sempre, não é que o paciente vai, ele quer mentir deliberadamente, não, é porque muitas vezes ele não sabe, ele tenta contar uma história e justificar, até como mecanismo de proteção, né, o que ele está contando. Mas quando a gente fala que o sintoma nunca mente, isso a gente vê muito dentro do estudo das leis biológicas, que é você agarrar no sintoma e não soltar. Porque às vezes o paciente ele vai te contar uma história do que aquilo que ele acha que é a origem do problema. E a gente tem uma forma muito específica de analisar. E quando a gente começa a ver que aquilo que ele está contando não é muito bem o que o sintoma está dizendo, a gente mostra que é de uma forma diferente que a gente tem que abordar, né? Até teve um caso que eu atendi de esclerose múltipla, que tem essa questão da ferramenta que a gente vai abordar, da tríade, né? Psique, cérebro e órgão, que é a nossa estrutura essa, né? A da tríade. E aí ela me veio com essa questão da esclerose múltipla, e ela teve outros conflitos na vida dela, e eu achei muito interessante a conexão dos pontos, né? Dentro da ferramenta, dentro do processo, a gente vai aprendendo várias coisas. Trabalhar com as datas, tem várias informações escondidas ali que a gente vai... Várias técnicas dentro da técnica, Exato, né? que a gente vai abrindo. A gente usa isso para poder abrir os caminhos, né? E aí eu achei tão interessante porque ela veio por causa da esclerose múltipla, e aí estava com ela já algum tempo, ela vinha esporadicamente, não sempre, a gente sempre trabalhando em cima da doença. E aí ela me ligou uma vez e falou: tô tendo uma crise, tô indo internada no hospital, tô tendo uma crise. E aí eu peguei as anotações que eu tinha feito, e aí eu olhei as datas. Aí eu olhei e falei, no dia que ela me ligou, foi exatamente no dia do mesmo mês de um conflito, de uma situação que ela passou na vida dela. Era uma releitura, né? A data... Qual era a vantagem? A releitura na data de aniversário do conflito, né? Exato. Qual era a vantagem? Qual era a proteção que o cérebro estava trazendo para ela em bloquear as pernas? Que ela veio com as pernas travadas. Travou as pernas, foi para o hospital. Ela já tem uma patologia, então tô tendo crise da esclerose múltipla, vou ficar internada. E olha, chegou no hospital, ela me ligou. Quando ela me ligou, eu comecei a bater as datas e foi, Rafa, exatamente no mesmo dia, no mesmo mês, há 2 anos atrás, ela viveu esse trauma. Aí, quando ela me trouxe, eu falei, olha, vai ficar tudo bem, vai ficar tranquilo. Expliquei para ela o que eu tinha visto, o que eu tinha enxergado, qual era o ponto cego ali da situação. No dia seguinte, ela me ligou. Não é crise da esclerose. Olha só. Tô saindo do hospital. Olha só. Então, a gente, esse movimento de buscar as informações dentro da história, de entender a razão, cara, traz um olhar não só para nós como terapeutas, mas para os nossos pacientes de uma forma... Exato. Ela entendeu, a hora que eu trouxe para ela a informação e foi coerente, agora eu entendi o que meu cérebro está querendo fazer nesse momento de parar as minhas pernas, não era esclerose. Exato. E, gente, que fique claro para você que talvez não conheça o trabalho, a gente não interfere no tratamento de nenhum paciente.
Quando a gente fala de terapias integrativas, né, Bruna, a gente, como o nome diz, a gente integra. Então, o que a gente faz é trabalhar a informação da história do paciente a partir da perspectiva biológica. E é claro que se o paciente está num tratamento dentro da visão tradicional, ele continua, e isso pode acelerar o processo de melhora dele, de resultado, ou viver todo esse processo de uma maneira diferente. Tá? E foi bacana você trazer isso. Eu não sei se é um looping que a gente pode voltar e fechar, porque você chegou, vamos dizer assim, nesse mundo a partir do diagnóstico que você recebeu. E o que aconteceu depois, quando você foi descobrindo a origem disso dentro daquele diagnóstico que você recebeu? Então, assim, como é que está a Bruna hoje, por exemplo, dentro desse contexto todo? Olha, a Bruna hoje, ela não tem, já faz uns anos, não tenho sintoma, não tenho nenhum campo, porque essa é uma patologia que tem uma questão no cérebro, né? Um impacto ali, né? No cérebro. Eu não tenho nenhuma crise, não tenho nenhum sintoma, não tenho nada. Não tenho nada. Você teve uma reversão do quadro do diagnóstico que você teve. E eu acredito, mais do que acreditar, eu sinto que todo o meu processo, a forma como eu lidei com a doença, a forma de como eu olhei a minha vida, como eu ressignifiquei a minha história. Cara, quando eu tive a doença, já tinha ouvido essa história, essa é a coerência, já tinha ouvido essa história várias e várias vezes, por exemplo, em relação à minha gestação, que foi uma gestação muito difícil para minha mãe. Eu já tinha ouvido várias e várias vezes. E quando eu me aprofundei na ferramenta, eu pedi para minha mãe me contar de novo essa história. E teve um impacto em mim de uma forma diferente do que todas as outras vezes. Então, não era apenas uma informação, né, Bruna? Não, eu tinha acho... um significado diferente. Tinha. Né? E você tá aberto também para ouvir. Você tá aberto para poder olhar, ressignificar a sua história. Porque, não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que todas as mudanças, elas são lineares. Não são exponencial. Pumba, de uma vez. Acho que tudo que é exponencial tem um crescimento e depois você volta. Eu acho que todas as transformações, elas seguem de uma forma linear. Você vai indo. Eu acho que é dessa forma. Eu acho que as transformações mais... Como é que eu vou dizer? Duradouras. Mas eu acho que existem momentos da nossa vida que a gente tem rupturas. Sim. E que se essas rupturas não acontecem, a gente continua muitas vezes... ou com uma dificuldade de continuar caminhando, mas são apenas pontos de vista, né? Mas eu acho que sim, existem momentos, principalmente na vida de algumas pessoas, que se não for desse jeito, a mudança não acontece. Mas você não acha que para poder acontecer o exponencial, ela já está vivendo linear? Com toda certeza. Ela já está indo com toda e certeza. aí vem o pumba, e a hora aí a gente junta as duas coisas. A gente junta as duas coisas, sabe? Porque é como se você fosse aos poucos se preparando. É igual, acho que, não sei se foi o Bruno Perini que fala isso, né? Você demora muito para ter sucesso da noite para o dia. Porque não é da noite para o dia. Você tem toda uma construção e aí um belo dia você viraliza, você, né, alcança ali um patamar muito maior do que o normal, mas você já vinha se preparando para aquilo, né? Então, eu acho que todo o meu processo ele veio desse lugar. Eu tô tão feliz de estar aqui, Rafa, você nem imagina. Que legal. E olha que interessante, porque você tocou num ponto que eu trago muito ali para os alunos, né? Que é o nosso papel enquanto terapeuta, mas também algo que... o nosso papel enquanto terapeuta na nossa vida, né? Mas também algo que a gente traz muito para os nossos pacientes, que é o movimento de vida. É curioso que às vezes eu atendo as pessoas e elas falam assim, beleza, Rafael, e o que eu faço agora? E aí eu falo para ela assim, vai viver a vida. Porque a gente está tão acostumado a ter que seguir uma regrinha, né? Então a gente, quando faz X anos, vai para o colégio. Quando a gente chega na tal série, tem que fazer vestibular. Aí você começa a namorar. Aí depois de um tempo você tem que casar, sabe? É sempre um caminho que você tem que seguir, né? E nada de errado com o caminho. Mas o que eu quero dizer é que quando você não tem esse caminho, muitas vezes você não sabe como lidar com aquilo, né? E é interessante que o paciente fala assim, e agora? O que eu faço? E aí muitas vezes eu falo a mesma coisa. Vai viver a vida. Vai viver a vida. Vai fazer as suas experiências, né? Porque... a partir do momento que você tem um diagnóstico, você foi buscar respostas para esse diagnóstico. E na sua busca por respostas, você viveu experiências e entrou em contato com informações que foram moldando a forma como a Bruna percebia o mundo, vivenciava o mundo. E essa Bruna que caminhou foi a Bruna que mudou a fisiologia dela.
sabe? E isso é um movimento de vida. Então, quando você fala assim, cara, eu fui viver minha vida, eu fui entender, eu fui, sei lá, apareceu o Rafael lá. Eu não sei quem é o Rafael, mas eu acho que é por aqui que eu tenho que ir. E o seu acho, independente de ter sido o Rafael ou outra pessoa que seja, né? Mas o que eu quero dizer, o você acreditar no caminho e no movimento de vida que você estava vivendo. Acreditar. Foi o que fez a coisa ser diferente. Exato. E como as pessoas hoje, Bruna, pelo menos ao meu ver, elas têm dificuldade com isso, sabe? De simplesmente, em alguns momentos, cara, eu não... Isso para mim talvez não seja tão racional, mas é por ali que eu tenho que ir. E eu, pelo menos, Rafael, quando segui a minha intuição, a minha vida sempre... Isso sempre foi muito assertivo, sempre deu muito certo, sabe? Eu acho que é um pouco disso que você falou, desse movimento de vida, né? Seguir sua intuição. Eu acho que esse é um dos caminhos, parar para se ouvir, parar para ouvir o seu corpo, parar para ouvir as mensagens, se silenciar de vez em quando é muito importante, eu acho. Legal. Eu acredito. Legal. Porque se você para se escutar, você tem espaço. Seu corpo sempre quer dizer, a mensagem, seu corpo está sempre te comunicando aquilo que você precisa transformar na sua vida. É a forma que o nosso cérebro usa para se expressar. Exato. Ele usa o nosso corpo. Então, se a gente dá tempo, espaço, dá lugar mental até, para poder olhar para os sinais que ele está te dando, é uma oportunidade de você virar a chave, oportunidade de você buscar coisas na sua vida, na sua história, que para você talvez tivesse resolvido ou não, mas que é uma forma de você ressignificar e viver de uma forma melhor. Que não necessariamente você vai só as leis biológicas vai te ajudar com a dor. Não, tem outras coisas que vão te ajudar. Mas o meu olhar em relação às leis biológicas é trazer uma oportunidade de você olhar a sua vida, que a gente está aqui para um processo de evolução, a gente está aqui para evoluir. Então, eu acho que o que a ferramenta me traz é uma oportunidade de você olhar para a sua vida e ressignificar, transformar, olhar vários processos que te bloqueiam, choques, traumas, seja o que for, conflitos, como a gente chama, de uma outra forma. Eu acho que isso é muito rico. Exato. Para você, dentro do seu processo evolutivo mesmo. Exato. E perceber que você pode movimentar a sua vida a partir disso. Seja exponencial ou linear. Exato, exatamente. E que a gente possa ter a junção das duas coisas, né? Não precisa ser uma coisa ou outra, mas pode ser uma coisa e outra. Exato. Né? Exato. Muito legal isso, Bruna. E deixa eu te falar, você falou da questão, né, que hoje está na mentoria. Quem é a Bruna que hoje está na mentoria, por exemplo, né? Hoje, se a gente pudesse olhar para trás, assim, porque a mentoria, ela é um programa avançado para os alunos que desejam ter um resultado mais rápido, evoluir de forma mais rápida. A gente está num ambiente ali de evolução constante, né? Uhum. Então, por exemplo, quem é a Bruna que hoje escolheu estar na mentoria e qual é a diferença dessa Bruna para a Bruna lá de trás? Só uma questão de perspectiva mesmo, não estou dizendo de melhor ou pior, porque a evolução ela acontece naturalmente, né? Mas quem é essa Bruna na fila do pão, digamos assim, mais uma vez, né? Que hoje está num outro nível da jornada de terapeuta dela. Rafa, você falando sobre esse seu programa, se você me der licença, eu quero voltar um pouco em relação aos programas. Desde a primeira formação, eu acabei participando de várias formações suas, de vários momentos ali, né? Teve um que chama Escola de Terapeuta, que eu fiz lá no início, que ela me ensinou uma coisa. Dali eu tirei uma lição muito importante, que foi mantenha-se na cela. Esse, para mim, é um mantra, ela ressoou como um mantra para mim. Pegou realmente algo que eu levo comigo como um processo de mantra mesmo. Algo que eu sempre lembro em relação... Acho que eu já te falei várias vezes sobre isso, porque realmente para mim foi muito importante. Esse foi um dos pontos, um dos programas que você faz, que para mim foi muito importante, que eu trouxe. Posso abrir só um parênteses para as pessoas que o pessoal não conhece? A Escola de Terapeutas foi um programa que eu desenvolvi em 2022, porque eu vi que muitas pessoas estudavam as leis biológicas, mas elas não desenvolviam habilidades acessórias para crescer com as leis biológicas, né? Habilidades de marketing, habilidades de venda, habilidade de criação de ofertas, porque quando eu era terapeuta, eu já tinha agenda cheia, né? Então, eu construí minha agenda e quando eu fui lançar o Noções da Existência, que é o curso de formação, eu comecei a precisar desenvolver habilidades além das terapêuticas para fazer com que mais pessoas conhecessem noções assim como você. E eu vi que muitos dos alunos tinham essa deficiência e dificuldade
E eu, por já ter passado por muito desses desafios, eu desenvolvi. E lá na escola de terapeutas, gente, inclusive hoje a escola de terapeutas ela não é mais vendida separadamente, era um programa à parte, né? Hoje quem tem acesso são os alunos da mentoria e do Master em Leis Biológicas. Eu trouxe um conceito que eu aprendi num livro que eu indico, que eu super indico para você que está aqui, que é um livro que todo mundo deveria ler, que é um livro que se chama Torne-se um Profissional, do Steven Pressfield. Mas Acho- tem acho que a é isso mesmo. Lucilena Galvão também faz um... Ela traz a análise desse livro Exato, no exato. YouTube. Eu vou colocar a descrição aqui É embaixo do muito vídeo bom. dela, É um livro tá? muito bom. É uma aula que ela dá, que aquilo lá deveria ser assistido por nós uma vez a cada 3 meses, por exemplo, É. né? E no livro ele traz um conceito que é o mantenha-se na cela. E o mantenha-se na cela é de uma história que ele conta ali de uma treinadora de cavalos que estava falando ali para uma pessoa que estava fazendo equitação que o cavalo ele tem uma propriocepção muito aguçada, né? Propriocepção é a sensibilidade que ele tem. E que muitas vezes o cavaleiro está ali, né? Se preparando para ultrapassar um obstáculo, transpassar um obstáculo, e o medo que esse cavaleiro tem de não conseguir transpassar aquele obstáculo faz com que ele crie uma certa tensão muscular que é transmitida para a sela e que é transmitida para o cavalo. E se isso acontece, o cavalo ele tem muito mais chance de refugar. E aí ela traz uma coisa interessante, que você não tem certeza de que se você vai ou não superar certos obstáculos. Sim. Mas mantenha-se na cela. Cara, eu achei aquilo sensacional, porque talvez, Bruno, eu não tenha falado isso lá naquele momento, mas as pessoas falam assim, nossa, Rafael, você tem muito sucesso e tal, mas eu não tinha isso, entendeu? E o que me fez, né, hoje alcançar um outro patamar na minha jornada profissional foi manter-me na cela. Sim. Né, me manter na cela, não sei qual é a conjugação certa aqui, mas foi continuar na cela, melhorar e sempre me desenvolver. E é um conceito que eu trago muitas vezes, as pessoas querem resultados mirabolantes, e uma coisa que eu acredito cada vez mais é que quando a gente faz o básico bem feito por muito mais tempo, não tem como, né, e aí entra o linear, não tem como em algum momento isso se tornar exponencial. Por isso que eu também tenho um pouco dessa crença dessas duas formas, sabe? Uhum. Então, gente, para você de casa, o mantenha-se na cela vem disso, tá bom, Bruno? Então, obrigado pelo parênteses, porque é legal a gente trazer esses conceitos para as pessoas, porque isso ajuda muitas pessoas a se guiarem dentro da jornada profissional delas, né? E também quem trabalha quem ajuda, quem escolhe esse tipo de trabalho, passa por fases que é importante se manter na cela. É um trabalho... Nem tudo vai dar certo sempre, né? Muito pelo contrário. Exato. Então, eu acho que esse é um mantra para mim. Os desafios só vão mudando de tamanho. Só vão mudando de porta, de caixas. E aí, esse foi um dos primeiros programas que eu fiz depois do curso com você, que foi super legal. Tem vários cursos, o Rafael é um professor completo, sou fã do Rafael, então estou num lugar meio suspeita de falar, mas esse foi um dos primeiros. Teve um dos eventos que você fez, que foi o primeiro, que foi presencial, que foi incrível. O Viver de Terapia Experience foi agora em junho de 2024. Que trouxe esse olhar de marketing que você falou que traz em relação à escola de terapeutas, que foi, acho que não só para mim, mas para todo mundo que participou. Foi um evento incrível mesmo. Foi um evento maravilhoso. Ali abriu a caixa de Pandora. Pum, abriu. E aí veio várias coisas. O Viver de Terapia Experience, se você é terapeuta, independente da área e quiser ter acesso às palestras que, né, a gente teve lá, hoje esse evento a gente vende as filmagens. Então, se você tem interesse em assistir e entender como que você pode empreender a sua carreira, me manda uma mensagem também. E foi a partir daí desse evento que você já tinha me convidado algumas vezes, mas foi a partir desse evento que eu falei, agora é o meu momento, agora eu vou fazer esse investimento, agora eu vou olhar para mim era um pouco complexo olhar até como eu como um produto, né? Olhar a estrutura como um produto. E, de alguma forma, é importante, de algum momento, você trazer, porque a gente precisa se vender, a gente precisa se trabalhar. Desenvolver aquelas habilidades das quais eu falei, né? Exato. Então, ali, para mim, foi, agora vai. Agora eu fui para esse lugar. E depois, o último que eu participei do Rafa, que eu ainda estou no processo, porque ainda tem, acho que mais uma semana aí pela frente, que foi os 10 dias de transformação. Esse, para mim, foi um dos eventos, um dos cursos que está sendo ainda
realmente muito forte. E o grupo da mentoria, depois que eu entrei no evento presencial, ele me trouxe um lugar de pertencimento. É um grupo incrível. É um grupo onde... Uma galera alinhada buscando a mesma coisa, Exato, né? Isso que eu ia falar. É um grupo onde todo mundo está no mesmo objetivo ali. Um ajuda o outro, um trabalha com o outro. Qualquer dúvida que você faz, que você tem, você compartilha no grupo. Um querendo ajudar o outro. E é difícil você encontrar esses lugares de uma maneira genuína. Eu acho que esse grupo se conectou de uma forma verdadeira. Assim, foi sincronizado. Eu acho que todo mundo tem coerência com todo mundo. Não de uma forma tão assim, mas todo mundo tem coerência com todo mundo. Eu acho que a mentoria, para mim, ela tem sido muito importante para dar continuidade ao manter-se na cela. É uma forma de manter-se na cela com um objetivo específico, né? Exato. Que era o objetivo que eu tinha lá com a mentoria. É. E a mentoria, para mim, além da questão do desenvolvimento técnico e profissional, essa questão do ambiente, por exemplo, na minha jornada e nos processos de mentoria que eu participo, cara, quantas vezes eu já pensei em desistir, quantas vezes eu tinha dificuldade em me manter na cela, e foi exatamente por encontrar apoio dentro do grupo, que é alguém te tirando ali de um ponto cego, né? E aí eu tô falando aqui na minha jornada como empresário, como, né, de um gestor ou um CEO de um instituto que precisa, não é bem precisa, né? Mas que a gente busca, a gente tem uma visão, a gente sabe onde a gente pode chegar, onde a gente quer chegar, mas é aquela coisa do caminho não ser linear nesse sentido. Os desafios, eles vêm, eles colocam em xeque a nossa confiança em que pode dar certo, ou que vai dar certo, ou que aquilo é realmente possível, e vivenciar esses grupos é importante para a gente ter com quem contar. E todo esse aprendizado que eu tenho lá é o que eu busco levar para vocês. Sabe? E com isso a gente cria aquele ambiente, né? O que me permitiu até, para mim, como você sabe, eu tenho uma questão muito complexa em relação à exposição. Falar em público, já participei de outros podcasts, mas toda vez eu fico tá muito indo muito tensa. Bem, né? E tá indo muito bem. Eu fico sempre muito tensa, para mim é muito difícil falar em público. E essa questão do grupo, de ver as pessoas, de compartilhar com as pessoas, também me deu a coragem de falar, cara, eu vou com medo, mas eu vou. Então, aos poucos ali as coisas elas estão se encaixando, um apoiando o outro. Essa questão do grupo da mentoria, como você falou, tá sendo muito, foi não, porque ainda está sendo muito importante para minha trajetória. É um movimento de vida, né, Bruno? Do qual a gente fala tanto, né? E eu vou falar de novo, esse que você está fazendo agora, 10 dias de transformação, parece que é pequeno, mas não é. Ele realmente tem sido todo mundo que está ali dentro. Se você acompanhar os comentários, acompanhar, esse uma das plataformas, eu posso chamar? Assim, eu costumo dizer, gente, talvez você tá me conhecendo agora, que eu só ensino aquilo que eu faço. E aí eu criei um programa de aceleração para as pessoas terem resultados mais rápidos no consultório, né? Esse mês não tá bom de agenda, então o que eu posso fazer para encher a agenda mais rápido? A pessoa que às vezes precisa de um caixa para dar a entrada num curso, por exemplo. Fazer o terapeuta ali de uma maneira muito simples é aumentar o faturamento dele no consultório. E eu falei assim, então, mas como é que eu vou ensinar alguma coisa que eu não faço faz tempo? Porque eu já fiz essa questão de desafio lá atrás, que eu não vou lembrar quando foi. E eu falei assim, cara, eu vou fazer um desafio para mostrar para os alunos na prática o que eu estou fazendo. E aí foi onde eu criei, a gente está em agosto de 2024, gravando esse episódio, e eu desenvolvi ali uma ideia de um desafio de 10 dias num grupo do WhatsApp, onde a cada dia eu trago um áudio. E a gente acha que é só um desafio, Nossa Senhora. Mas os áudios, eles valem o curso inteiro, né? Pela forma como a gente acaba, a partir dos áudios, entendendo a nossa história e saindo dos pontos cegos, né? Cara, pra mim tem sido, assim, realmente transformador. Eu entrei e falei, não, vou entrar. São 10 dias, né? Curtinho, vai. Cara, todos os exercícios diários sempre tem algo pra você, sempre tem algo pra você refletir. Pra mim tem sido tão rico, talvez que você não tenha nem ainda noção do quanto pra mim foi um choque mesmo. De movimento, e eu tenho recebido muitas mensagens no privado, porque uma vez por dia eu abro ali o grupo para as pessoas compartilharem as percepções delas, sabe? E muitas pessoas às vezes têm até uma dificuldade de compartilhar ali, ou não se sentem tanto à vontade e acabam compartilhando no privado, sabe? Antes eu seria essa pessoa. Legal. Antes eu seria a pessoa de mandar no privado.
Legal. Hoje eu sou a pessoa de mandar no grupo. Então você que tá mandando no privado, da próxima vez manda no grupo, tá? Mas são os movimentos. Exato. Tô aqui sentada falando Não tem com você. perigo em se expor, Exato. não tem perigo em se expor. Esse também é uma coisa que eu trabalho em mim, não tem perigo de se expor. Legal. Bruna, olha só, a gente tá se encaminhando pro final, a gente não acabou, aguenta aí que ainda tem mais um pouco, mas, por exemplo, tem alguma coisa prática que você aprendeu que você pode compartilhar com as pessoas aqui, o terapeuta que está assistindo, que se ele aplicar isso, ele pode ter um certo resultado ali na jornada profissional dele? Você diz com o paciente ou você diz com ele mesmo, como profissional? Tanto faz, o que você achar que vai ajudar alguém que está ouvindo a melhorar um pouco a jornada como terapeuta, por exemplo. Olha, eu acho que em cima de toda a narrativa que eu trouxe, desde o início até agora, eu não podia deixar de encerrar e ajudar a falar com as pessoas sobre o se manter no movimento, manter-se no movimento. Eu acho que acredite na sua intuição, acredite na ferramenta, confie na ferramenta e continue no seu movimento. Eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados, inclusive que a gente aplica até nos nossos atendimentos. A gente ensina isso para os nossos pacientes ali, conforme a gente está trabalhando com eles, porque eles saem dali, também é importante eles se manter no movimento e viver a vida dentro do movimento, também é importante. Então, eu acho que não tinha outra forma de encerrar a não ser falar sobre mantenha-se na cela. Legal. Eu acho que esse é um aprendizado muito forte para mim, que me faz estar aqui hoje, me faz continuar acreditando em mim, acreditando no meu potencial, acreditando no meu propósito, trabalhar com as pessoas, ajudar as pessoas, trabalhar com esse tipo trabalhar com a saúde em si. É um propósito, é uma paixão, é um amor, você lidar com o outro. Então, confie na sua intuição, confie no seu trabalho e siga nos seus movimentos. Legal. É isso que eu falaria. Eu ia depois pedir uma mensagem final, acho que eu não vou nem pedir, né? Porque a mensagem já tá dada, né? Bruno, onde que a galera te encontra? É a primeira vez que eu falo isso, sabia? Eu vou divulgar assim abertamente, é a primeira vez. Que bom, sempre tem a primeira vez. Primeira vez. Bom, eu tô no Instagram, bruna.neri.terapeuta. Então anotem, gente, bruna.neri.terapeuta. Me sigam, pode me seguir. Isso. Bruna, mais uma vez, muito obrado. Eu que agradeço, Rafa, é uma honra. Você talvez não saiba a importância que você tem na minha trajetória, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. Eu sei que você é muito modesto em relação a esse olhar, mas eu quero te trazer essa grandeza. Talvez eu precise melhorar um pouquinho isso, né? Mas eu quero te trazer essa grandeza. Legal, obrigado. Porque talvez você não tenha noção da importância que você tem na minha vida como um todo hoje. Eu acho que quem está do meu lado vai falar, eu não aguento mais a voz do seu professor, porque eu escuto o Rafael todos os dias. Eu já ouvi isso algumas vezes. Dos maridos, dos filhos, entendeu? Exato, estamos ali todos os dias. Então, você está comigo todos os dias. Então, quero te agradecer por tudo. Quero deixar registrado aqui com todo o meu carinho, meu coração. Muito obrigada, Rafa. Muito obrigada, parabéns. Eu não sei se você vai lembrar, muito tempo atrás, eu falei, Rafa, você tem que fazer um podcast. Lembro sim. Vai fazer isso? Você falou, eu tinha pensado, eu vou colocar em... Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de te ver nesse movimento, de te ver crescendo. Você é um cara que eu admiro demais. Demais. Não só como profissional, não como professor, te acho um professor completo. Você é um cara disponível, um cara que está sempre ali com a gente, dando base, dando estrutura. Então, eu te admiro demais e eu estou muito feliz, estou muito grata de ter conseguido finalizar essa entrevista, porque no início eu estava super nervosa. Exato, então, e foi muito bem, tá? Foi muito bem, parabéns. Quero te agradecer por tudo, que bom. Mesmo. Parabéns pelo seu trabalho e parabéns por manter-se na cela. Sigam o Rafael também, gente. Gente, me segue aí. E eu te espero no Master em breve. Em breve, né? Para quem não sabe, o Master é o programa mais avançado ainda, depois eu vou contar para vocês, tá bom? Bruna, muito obrigado, tá? Obrigada. E para você que tá em casa, coloca aqui, tira um print aí, marca eu? Me marca, né? Marca a Bruna também, compartilha no Instagram. E se você quer saber mais sobre as leis biológicas e quer saber como você pode se profissionalizar com as leis biológicas, clica aqui no link abaixo ou me manda um direct lá no Instagram. E a gente se vê no próximo episódio do podcast O Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas. Eu sou o Rafael Livramento e esse é o Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas para você que vive ou quer viver das terapias.